どうしたのこれ。戻るって言うと思ったけどね。Só reiterando a nossa dinâmica, que é a gente vai falar um pouco, introduzir o tema do filme, o assunto do filme, né, que é o que a gente discute, e depois a gente abre para as conversas. Enquanto isso, vocês deixam o microfone desligado, desativado. Vocês se manifestam no chat quando quiserem falar, assim que a gente abrir a discussão, e a gente vai mediando isso, e vocês ativam o microfone quando a gente pedir que vocês falem, e assim tem fluído muito bem a participação. Eu vou ficar aqui bem atenta no chat, e aqui eu já vi que o André Fagundes se solidarizou aqui comigo, né? Ele disse também que ficou com várias lacunas nas relações do filme. O André, vamos introduzir com o André. O André é um frequentador aí dos nossos encontros presenciais e online. Valeu, André. Ele colocou: eu acabei de assistir e até agora ainda não entendi direito as relações ali. Realmente o filme ele tem um jeito, né, de construir as relações supostamente familiares entre aqueles personagens. Mas é como eu estava dizendo, o tema, né, do Koreeda são as relações familiares. Isso atravessa toda a sua filmografia, né, de pais e filhos. Tem um outro filme dele aí que está disponível no Petra, se não me engano, que é Boneca Inflável, que é mais o tema da solidão. Vale a pena. Mas a solidão também tem a ver com um certo desregramento familiar, né? E a sua dialética entre o particular e o geral. Nádia. Né? Nádia entrando aí. Vamos entrando, bem-vindos. Você vê que ele mostra nesse filme Assuntos de Família, ganhador da Palma de Ouro em Cannes. Ele mostra um Japão pouco mostrado, né? Porque é uma classe baixa, são pessoas pobres, numa situação urbana, né? E bastante diferente, peculiar. A gente primeiro vai tateando que relações são essas, como é que elas acontecem, por que estão ali, e tudo muda quando uma menina aparece, eles com um gesto, né, de solidariedade ou compaixão por aquela criança, a levam para casa, como vocês viram, e aí começa a desencadear, né, uma nova relação, né, aparece uma nova relação, muda-se o clima. Aí tem o Shota, né, que é um outro menino que já não aceita ela como irmã, gera os conflitos. O pai, que não é pai, né, procura dirimir esses conflitos e construir uma família também formalmente, né, que nas palavras seja familiar. Agora, vale ressaltar que, no primeiro momento, as primeiras imagens, né, compartilhadas com a gente, aquele espaço exíguo de uma casa bastante tumultuada em termos de objetos, de organização. É um espaço bastante exíguo, as pessoas muito próximas ali fazendo coisas diferentes, mas todo mundo ali junto no mesmo espaço. E a gente não tem como não entender que se trata de uma família. Não é isso? E é aí que a gente vai começar a entender como é que aqueles laços estão construídos. Que não necessariamente é uma família como a gente entende, ou como muitos entendem, né? E aí ele já vai abordar uma série de questões aí, que são as questões morais, né? Sim. Quer dizer, o Koreeda é um cronista das relações familiares, valoriza aspectos sociais, né, nessas crônicas cinematográficas, né, porque sempre tem como nesse filme é bem veemente também a situação de precariedade, né? Você vê isso até nos ambientes, nos cenários internos, a casa, a disposição dos objetos, é uma casa bagunçada. Caótica. Né, bem bagunçada, que mostra um certo estado provisório de tudo. Como as próprias estruturas, a própria estrutura familiar, né, que acontece ali, os laços, né, é como se anunciassem como provisórios. E, na verdade, ele é um cronista dessas relações, mas a reflexão é sobre o que é família. Essas relações nem sempre são consanguíneas, né? Os filmes dele conflituam isso. As relações consanguíneas com relações que são escolhidas. Esse filme tem muito essa palavra, não em quantidade, né, vamos dizer, mas tem pontos cruciais do filme que essa palavra escolha, família escolhida aparece. É cirúrgico. Então a gente não vai
explicar nada, né? Porque o filme é muito amplo, de sentidos, muito aberto, mas como o André colocou aí que não entendeu bem as relações, realmente, o filme, narrativamente, ele não vai deixando as coisas tão claras. Né? Que relações são essas? Não é muito claro. Mas ele dá pistas, né? E nos permite inferir algumas coisas. Né? Talvez valha É, recapitular sim, algumas como cenas, a gente sim, fez revisitações para sim, destrinchar algumas dúvidas, né? sim. Talvez valha a pena traçar esse panorama, É, né, para a gente tentar fazer, digamos assim, uma suposta árvore ali de é, como aquilo se organiza, né? Como é que sim, aquele organismo ali, né? As relações sim, de onde partem. sim. Então vamos lá. Pois é. O André se manifestou aí, falando algo parecido com a Leonai. A família se relaciona bem, acrescento que expressa cuidado entre si. Exatamente. Há uma afetividade clara, né, naquelas pessoas que se uniram numa estrutura de família. Mas como é que isso acontece? O filme nos dá algumas pistas e a gente vai. Vocês podem depois também colocar outros, certamente colocarão. Mas, basicamente, a estrutura narrativa nos dá pistas, sobretudo no final, quando o filme assume um outro contorno, né? Aquele contorno de televisivo, policial, para revelar alguns contextos da trama. O Estado aparece de vez, porque o Estado ali não aparecia nem mesmo para o enterro. Né? A vovó morre, é enterrada clandestinamente. De repente, o policial, o Estado, né, aparece, a televisão, a mídia, aparece a sociedade, né, no desfecho do E filme. tem um ponto do filme também aonde é um marco, né? A partir dali a coisa começa a se desencadear de uma outra maneira. É, Com um personagem, digamos, que é o Xota, digamos assim, tendo protagonismo porque ele se torna o elemento, como é que eu vou dizer assim, destoante em algum modo, né, sim. questionador, disparador Ele está em de formação, né? tensão, né? Então ele, a partir de um determinado momento, vamos ver como é que vocês entenderam isso. Você está querendo assinalar o lugar de cada um ali, de onde veio, Isso, né? exatamente. Bom, o que o filme indica, né, narrativamente, né, além, depois tem o simbólico, mas o narrativamente é que a vovó, né, morava só e tinha um grande problema com a solidão, né? E ela escolheu a mulher adulta, né, aquela que é a mulher do pai de Xota, ela Isso. escolheu como filha. Tem uma conversa, se a gente prestar atenção, Indo para a praia. tem uma conversa enquanto eles estão indo para a praia, que ela fala sobre vínculo. Essa filha, né, fala sobre vínculo. E a vovó fala: eu escolhi você. Então me parece que a vovó criou um vínculo com ela. E ela, que inclusive criou um vínculo depois com o marido, e assassinaram o ex dela juntos. Isso fortaleceu o vínculo deles. Eles estavam unidos, de certa forma, também por esse crime passional, que já Isso. tinha sido julgado e considerado legítima defesa. Isso. E estavam morando ali com a vovó, que tinha uma pensão e outros meios de renda, como essa visita à casa da família, né, do ex dela, de alguém que ela teve uma relação no passado, e que é narrado como se tivesse sido trocada por outra mulher, né, no passado. Então, esse homem que ela teve uma relação criou uma outra família. E ela continua a visitar essa família. E convidou, ou chamou, a filha dessa família, a jovem, a ir morar com ela. É. Provavelmente ela ia fugir de casa, ou estava em rebeldia. O fato é que ela disse para os pais que ia para a Austrália, os pais fingiram que acreditavam, e ela acabou indo morar com a vovó. Depois é revelado que a vovó pedia dinheiro à família, e que a família, embora não assumisse, sabia que ela estava com a vovó. Ela Né? achava que tinha sido escolhida por uma É. questão afetiva e os policiais dizem para ela que talvez não seja bem assim. Já o Xota, ele tinha sido salvo, né, de uma situação em um carro, enfim, também foi uma coisa inusitada. E a menina foi o que o filme mostra, a menor, a Yuri, né? Foi como o filme mostra, ela foi pega na rua ali de repente, não foi uma decisão, se compadeceram e acabaram levando a menina para casa. Isso formou um núcleo familiar do filme. Agora a questão que eu acho bastante interessante é como o filme nos convida a participar daquele universo, daquela família, né? Porque a primeira coisa que ele nos apresenta é o pai levando o filho, né, para fazer espécies de pequenos furtos ali no mercado, né? E a gente já entende que tem uma dinâmica disso, porque é uma coisa muito bem ensaiada, é uma coisa
né? Bem, como é que eu vou dizer assim? Teatral mesmo, existe um mecanismo ali, uma coreografia, uma espécie de coreografia, e aquilo já acontece repetidamente. Então você entende que aquela lógica já acontece, porém, aí você começa a entender que aquilo ali também acontece em outros degraus daquelas relações familiares, e porém você se depara com uma coisa extremamente sentimental das pessoas, né? De um acolhimento, de um carinho, de um afeto, de uma alegria, mesmo numa situação de precariedade. Isso já torna tudo muito mais ambíguo, né? A questão moral ali. Porém, E eu acho isso, que a né? riqueza do filme vem muito daí. A temática, como eu estava falando, Corieda, é sempre as relações familiares, mas essas relações não necessariamente são estabelecidas pelo vínculo consanguíneo ou pelo próprio parentesco, né? São pela afetividade, pelas escolhas. Então, o grande lance do filme, e esses dias eu vim lendo nessa quarentena, né, romances de formação, e eu vi o filme muito por essa ótica, né? A ótica de Shota. Shota ele dispara uma mudança radical no rumo da história, né? Isso acontece quando ele praticando os roubos que o pai sempre praticava com ele. Depois ele é instado a inserir a Yuri, né, nessa dinâmica. E ele primeiro tem resistência, depois ele começam a fazer juntos, os dois menores. Em um momento ele chega numa loja, numa vendinha, né? Uma E mercearia, assim. ele faz com todo cuidado, como eles já estão habituados a fazer, ela aprendendo, e o dono da vendinha acaba nota com muita experiência, e em vez de repreendê-lo, né, em vez de simplesmente repreendê-lo ou tratá-lo, né, de uma forma imperativamente Dá julgadora, uma prensa, né? ele simplesmente o aborda, oferece a ele dois docinhos, né, e fala com ele, não force sua irmã a fazer isso. Isso é que muda tudo. Ali há uma mudança radical em Xota, né? Se a gente perceber que o leva ao sacrifício, né? De quando ele está no supermercado, que ele percebe, ele pede para a irmã ficar fora, para que não faça mais aquilo. Ele já se sente um pouco responsável. Talvez ele está muito confuso, né? É um menino em crescimento, está aprendendo ainda a lidar com a vida, tem uma vida ali muito diferente, uma família, uma estrutura familiar muito diferente, questões éticas. Ele chega a falar com o pai, que não é pai. O homem me repreendeu para não fazer mais isso, e para não deixar minha irmã fazer isso. E eles desconversam e tocam para frente e tudo bem. Não Né? só Não tem isso, problema. chega o momento também de questionar, você disse que na loja a gente podia roubar, porque enquanto as coisas estão na loja, elas não são de ninguém. Mas aí na hora que ele tá para roubar o carro, aí o menino já questiona ele de novo. Mas você não me disse que as coisas, quando pertencem a alguém, não devem ser roubadas? Né? Ou seja, ali ele já estava contrariando uma coisa que ele estava dizendo pro menino, tentando de alguma forma ensinar o certo, mas mostrando o errado, né? E ali ele já começa A Leonardo até lembra que depois a loja aparece fechada e de luto ali, ninguém sabe o que aconteceu, né? Insinuando que ele pode ter morrido. Então, a partir dali, o Xota ele vive um conflito, né? De busca de verdade, de ampliação dos seus horizontes para além daquela família, né? Que afinal foi uma escolha de cada um ali, mas não necessariamente dele. Claro que tem a parte dele, mas ele parece ter sido pego bem mais novo, já estaria mais tempo. Então não foi uma escolha muito clara dele, aquela família. Né? Enfim. E ele começa a entrar em conflito e buscar uma nova verdade, uma ampliação. Né? Quando ele pega aquela pecinha e mostra para uma bolinha. Uma bolinha, né? Ele fala, eu vejo o universo aqui dentro. Então, uma ampliação da visão ética, espiritual, de destino. Né? Será que é isso mesmo? Que eu, né? E ali ele faz um sacrifício, que depois é revelado no final, que ele fala que foi de propósito, que ele foi pego. Na cena já é perceptível que ele cria, né? Todo, ele chama atenção para ser perseguido. Na hora que a Yuri ia também cometeu furto. De certa forma, como se ela quisesse dar um exemplo para ela, né? E ele fala, não faça. Ele pediu para ela ficar lá fora, não faça isso. Quando ela vai fazer, ele não suporta e ele mesmo se entrega, né? Chama atenção, é perseguido e salta do viaduto. Aparentemente ali primeiro a gente toma um susto para a morte, né? Mas só um acidente. Um acidente, até as laranjas se derramam, lembra um pouco a infância de Ivan com as maçãs, né?
A escada de Odessa também. Tem umas referências assim, simbólicas, talvez, que a gente pode, né, cada um vai remeter a alguma coisa. E a partir dali, no final, ele, numa conversa muito dura, ele começa a enfrentar a realidade. Ele não chamava o pai de pai, o pai queria isso. E ele tem uma conversa muito dura sobre se ele seria abandonado ou não. O pai assume, né, que sim. E ali o próprio pai diz: você não precisa mais me chamar de pai, porque não é essa a relação que nós temos. Aí entra uma complexidade sobre essa relação consanguínea e não consanguínea, de afeto, de convenção social, da família como estrutura social, da família como laços que se criam afetivamente, a revelia da sociedade, as relações, né, na margem da conflito, sociedade, né, como ali, as relações de conflito. Então, me parece que ele consegue, nesse filme, estabelecer toda essa complexidade com muita sutileza até certo ponto, né? Porque quando chega no final do filme, que ele se torna mais didático, mais apressado para resolver as coisas, alguns de nós podem dizer: pô, ele vinha numa tensão, numa afetividade, numa condução tão interessante, tão envolvente, misteriosa, né? Revelando muito aos poucos. Depois ele entra num didatismo, numa coisa mais direta e apressada, né, para explicar as situações, que quebra um pouco aquele ritmo outro, aquela atmosfera do filme, né? Mas é uma escolha e talvez de propósito, talvez o que o Koreeda queira fazer ali é justamente nos lembrar que é um filme e que aquela relação familiar ali é muito difícil que aconteça, sabe? Tem crimes envolvidos, a vovó tem uma cena muito bonita, né? Quando eles estão na praia, que ela fala obrigado 2 vezes. E ela vê a família, entre aspas, reunida na beira da água, brincando. Então é como se ela tivesse aceitado aquela convivência como uma família. Por mais ela ali já anuncia sua morte, ela fala: isso aqui vai acabar logo, isso aqui é temporário, né? Não dura. Isso aqui não dura. Ela joga terra na perna, né? Mas ela fala obrigado, como se falasse obrigado àquela família, à vida, ao mar. Ela não está só. Ela tem uma família. É uma família extremamente controversa, ela sabe disso. Ela mesma diz: o importante é não criar expectativas sobre essas relações, né? Então, assim, mas o problema maior dela talvez fosse a solidão. Muito ambígua também, ela vai buscar dinheiro com a outra família, porque está com a neta, né, dentro de casa, com a filha, né, da outra família dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, ela conhece muito bem aquela moça, né? Ela é capaz de interpretar o dia dela por uma temperatura do pé, por um olhar, um tom de voz, né? Ela conhece muito bem, né? Tem um afeto também ali que é profundo, que é verdadeiro, né, de alguma forma. Não interessa. Então, essas ambiguidades morais também aparecem ali, no tema do filme, né? Essa não julgueis, né? Como o Xota não foi julgado ali na hora que ele cometeu o furto ali. Isso. E o dono da loja não o julgou, ao contrário. Eu acho que a grandeza do gesto do velhinho, né, da venda, foi exata. Eu acho que Xota capta isso, né? Que o velhinho ele tinha tudo para chegar e dar um carão, que é o comum, né, numa situação daquela. Sai daqui, menino, sua mãe não te ensinou, seu pai não te ensinou, e tal, né, daqueles bregue, e o menino sai com as pernas tremendo, correndo, né? Então, a forma como aquele senhor se coloca diante do menino é de uma lição, de um aprendizado íntimo, sensível, que faz com que ele catapulte para outro lugar, né? Ele vai tentar fazer um outro percurso. E aí é que ele começa a busca dele, né? Tanto questionando, até ao ponto de questionar a relação afetiva do pai, né? Quando ele está ali deitado naquela nova casa que o pai está morando sozinho, quando a mulher é presa, e ele pergunta: eu soube que você ia me abandonar, né? E aí o pai revela para ele e assume, depois de um silêncio ali que a gente fica angustiado, ele assume, né, que iria mesmo e que logo, a partir daquele momento, ele não é mais o pai de Xota. Sim, que é um momento muito duro ali entre eles, né? Depois o Xota vai embora de ônibus e o pai correndo atrás. Ele sente uma perda. O sofrimento é real, independente de qualquer coisa. Não era uma família real. A gente pode se questionar. Esse, acho que é a proposta do Koreeda. Né? E aquela cena ali é muito Mas o sofrimento é real. Aquela cena ali é muito sofrida, né? Assim, para quem está vendo, e óbvio, para quem viveu uma situação como aquela, ou similar àquela, é de um drama, de
coisa pesada, é forte, né, dentro, porque o vínculo familiar tem isso, né? As relações familiares, elas têm esse poder, né, de uma coisa de amor e ódio ao mesmo tempo. E quando esse sofrimento ele se estabelece, ele, ao mesmo tempo, é muito duro de viver, mas ele também fortalece muito a relação. Né? Tanto é que quando o ônibus já está lá na frente, que o pai não vai mais alcançar, ele pela primeira vez, ele chama o cara de pai. Ele sozinho, para si mesmo, para si mesmo. Ele chama de pai. Entendeu? Ou seja, o pai não precisa ser um... Ele já sabe quem é aquele cara. Exato. Ele mesmo, né? Exato. E o aceitou como pai, mas depois de saber quem ele era, depois de fazer uma outra escolha. Então, para mim, para resumir a minha posição que a gente tem discutido aqui com o Mel, para resumir, né? Para a gente abrir, se você quiser resumir a sua também. Mas eu acho que o que me marca, resumidamente, o que me marca no filme são a trajetória do Xota e da vovó. Né? Para mim, é a geração ali no início da formação, né? Ficando adolescente, rapazinho pensando em sexualidade, né? A ética em construção, e da vovó, que já viveu a boa parte da vida, já está ali se aproximando da morte, ela já pressente isso, e também fez uma escolha. Só que ela fez uma escolha olhando para o passado, ela fez uma escolha consciente, de acordo com a experiência de vida, enquanto Xota ele estava por fazer as escolhas da vida. Estava começando a fazer sua primeira grande escolha na vida. Né? Então eu vejo que Xota muda o destino da família de propósito, quando ele toma a decisão de ser pego, né? Depois de exigir a verdade do pai, né? Você abandonaria, e a verdade ali vem à tona, e ele chama de pai. É uma escolha, ali sim é uma escolha, é pai. Com todas as falhas, agora eu sei, é uma escolha real. Sim. Né? Ali talvez seja a primeira grande escolha dele, chamar de pai, e ao mesmo tempo dar um outro rumo à sua trajetória, à sua vida. Você vê que a Yuri ela já não tem o mesmo destino. Ela volta para a casa da mãe, supostamente um lar frio, que a maltrata, mas fica indefinido o destino dela. Ou ela terá outra chance. O Xota deu outra chance a ela. Né? Quando ele não quis mais que ela se envolvesse, ele se sentia responsável por ela. Ela está sendo tragada para um ambiente existencial, uma ética, uma família, que não necessariamente é dela, por pior que a dela seja, ela ali acaba brincando sozinha, mas ela vai ter outra chance de outra coisa. Quem sabe de tomar outras decisões depois. Ela já estava sendo tragada antes. E talvez não saísse dali. O Xota teve uma experiência para sair, que foi a experiência na loja, que disparou isso. Claro que ele já devia vir com as inquietações e aquilo disparou. Então, para resumir, isso me lembra muito uma frase de Pasolini. Eu ia pedir para você falar ela agora. Me lembra uma fala de Pasolini, que eu sempre falo no cinematógrafo, porque me marca muito, ainda mais nesses tempos de hoje, né? Foi até uma polêmica entre Pasolini e não sei se foi Ítalo Calvino. Calvino. Não sei se foi Ítalo Calvino. Você sempre cita ele. Ou se foi Humberto Eco. Estou na dúvida, um desses escritores. Deixa eu me lembrar. Depois é fácil pesquisar. Mas há um embate sobre jovens que estavam na Itália dos anos 70. Né? A Itália em explosão liberal, explosão econômica. Né? A Itália viveu um boom econômico parecido com o Brasil viveu aqui nos inícios dos anos 2000, até pouco tempo atrás, antes dessa crise se intensificar. E a Itália viveu isso antes. E também viveu, nesse mesmo período, uma renovação de sentimentos fascistas em meio à juventude. Né? E Humberto Eco escreveu um artigo dizendo que não quero me encontrar com fascistas. Com fascista não se conversa. E eu não quero me encontrar com eles, nem falar com eles. E o Pasolini responde brilhantemente, dizendo, pois eu quero me encontrar com um fascista. Até porque um fascista não é uma coisa que está escrita na testa, não necessariamente. Né? Às vezes é uma mentalidade que está atravessando ali a sensibilidade de jovens muito, digamos assim, levados por contextos muito obscuros, muitas vezes, da vida de cada um. E Pasolini defende que basta um encontro, para que haja uma transformação naquela sensibilidade. Essa seria a função da arte. E por isso ele não desistia de encontrar, seja quem fosse, inclusive um fascista. Porque às vezes oferecendo uma experiência, essa experiência pode transformar uma sensibilidade. Foi o que aconteceu com o senhor da venda. Talvez foi o que aconteceu ali com o Xota,
com o senhor da venda, que em vez de o reprimir, em vez de chamar a polícia, em vez de o punir, Aquilo ali foi né, um gesto ofereceu de a ele um amor, gesto de generosidade, um gesto de um amor, gesto de amor. de E é um tema generosidade. central de Corieiro, né? O amor, as relações mútuas, né, de amor, em uma situação que emula a família, mas cujo vínculo não está no parentesco, Isso, cujo tá no vínculo não sangue. está no sangue, necessariamente. Isso acontece com Pais e Filhos, outro filme dele, onde o filho adotivo é descoberto que o filho adotivo não é, ou que o filho foi trocado na maternidade, e há um dilema nos pais sobre o que fazer com isso quando descobre. E agora? Né? São sempre tensões, assim. Aquele Depois da Tempestade também tem uma situação parecida, sobre não um vínculo familiar tenso, né, que é um filme muito bonito que a gente viu um tempo atrás, até pensamos no cinematógrafo. Depois da Tempestade, acho que é um filme de 2015, Eu acho que não está disponível. acho que não está disponível nas plataformas, enfim. Mas sempre são filmes assim ternos, que mostram o Japão mostram um aspecto social, né, na dinâmica dessas relações, a preocupação com o dinheiro. Nesse filme isso é muito cru, a preocupação com o dinheiro, né, com as coisas materiais, o comer está sempre ali presente, né? Os estados provisórios da casa, muita coisa assim, né, espalhada, as camas, né, são todas provisórias, tudo muito provisório, remetendo à provisoriedade das relações. Enfim, acho que é um filme muito cuidadoso nesse sentido, acho um filme que mexe com essas complexidades e me lembrou essa referência, desculpa, Oi? essa referência a Pasolini. Né? E me parece que Xota sofre essa transformação sensível ali, a partir do gesto de alguém. Ali, no caso, um senhor de uma lojinha que talvez estava perto de morrer, como o filme insinua ali, nos deixa inferir, mas isso também é a função da arte, de forma geral, é o que Corieda faz ao nos mobilizar nessa mensagem. Bom, aqui tem várias colaborações aqui. Não havia preocupação da família, Paulo Oliveira. Não havia preocupação da família em educar as crianças. Eles foram submetidos e incentivados a praticar atos ilícitos. Tem uma frase do pai que é interessante já no final, né? Que ele fala assim, quando ele é interrogado pela agente da polícia, do Estado, da ciência social, não sei. E ele fala assim, eu não sabia, eu não tinha nada para ensinar para aquelas crianças a não ser aquilo. A não ser aquilo. Vai saber a história de vida de cada um ali também, né? Alguém falou aí antes, acho que foi a própria de Orlando, né? Que falou sobre o filme mexeu muito sobre a questão da nosso ímpeto de julgar as pessoas, né? Muito. E o filme mexe com isso. O Bruno lembra aí que a cena é incrível do Xota falando pai no ônibus, né? Essas duas cenas, né, em que ele fala pai baixinho, tem algum fogo aí? Não. Que ele seja queimado. Tá. Que ele cita, ele fala pai baixinho, assim como a vovó fala obrigado, obrigado, manifestando uma gratidão cósmica ali aquelas pessoas para si mesmo, né? São cenas muito sutis, né? Que revelam de cada personagem mais profundo, e por isso eu coloquei, na minha visão resumida, né, o Xota e a vovó como as personagens assim, centrais da história, da moral fabular do filme, né? Em gerações que começam a vida e outras que terminam, literalmente, porque ela faleceu logo ali depois. Inclusive, me parece que a atriz mesmo faleceu naquele ano, quando terminou o filme. Né? Uma atriz muito conhecida no Japão, mas ela faleceu de verdade, né? Então, me parece os dois eixos, os dois extremos assim do filme, né? A formação da descoberta e a consciência do fim. Né? E isso se traduziu ali em relações familiares de alguma forma caótica, mas cheia de afeto, carregada de algum amor, né? De apoio mútuo, né? E de exigência de verdade, que é o que o Xota passa a fazer em relação ao seu pai, que ele chama de pai no final. Exigência de verdade. Né? Vamos abrir aí, quem quiser falar, coloca aí no chat que quer falar e a gente pede que fale e abre o microfone. Fala logo. E assim a gente tem funcionado bem. Eles não estavam formando uma quadrilha, mas era tudo que eles tinham para montar a família. Todos participavam de alguma forma, né, desses pequenos furtos, né, de modos de ganhar, de complementar as suas rendas, que todos trabalhavam também, né? Construção civil, operariado, lavanderia, subemprego. O mundo do subemprego está ali. Por isso que o aspecto social vem ali. Então, a própria vovó tinha também uma pensão que ela herdou,
né? Então eles tinham fonte de renda ali. Então o filme traz esse aspecto social de que para uma família com crianças, e eles vão agregando crianças, né? Até se brinca com isso no filme. Quando a vovó fala, em vez de trazer mais renda, traz mais criança. Como é que é possível isso? Mas todos tinham uma fonte de renda ali, né? A própria atividade na casa noturna da menina. E essas inversões morais, né? A cena erótica do filme, já isso é tem gente querendo interessante. falar. Virgínia... Tá, vamos abrir só para concluir isso. O erotismo, por exemplo, acontece entre um casal que parece que já não fazia sexo, inclusive ele fala disso, ele fala, a gente não precisa disso, né? A gente já não, ele é perguntado, né, você não faz mais sexo? Ele fala, não, a gente não precisa mais disso. Nossa ligação não Nossa é mais ligação através não exige disso. mais isso. Mas ele e a mãe de Xota, que ele chama de tia, né, o Xota, é que acabam tendo a relação sexual, enquanto a outra que trabalha na casa noturna tem uma relação absolutamente de ternura, de silêncio com o homem, né, que chega ali também visivelmente no desespero de solidão, né, e eles acabam tendo uma espécie de relação não erotizada sempre, de alguma forma, até pelo próprio modo e ambiente que eles se encontram. Né? Mas é uma relação que é muito mais profunda. Mas quando eles têm a oportunidade, né, de estar juntos, porque ali naquele mecanismo eles não tinham, aí quando eles têm a oportunidade de estar juntos, né, em vez de partir para o sexo, digamos assim, eles vão para um momento mais de ternura, né, de conversa. Vamos abrir então aqui. Depois, foi a Virgínia a primeira? Então a Virgínia ativa o microfone. Virgínia... Ctrl D ativa o microfone automaticamente. Márcio e Davi. É isso? Virgínia, Márcio e Davi? Pronto, joga aí. Aí a gente vai continuando. Virgínia. Cadê Virgínia? A Virgínia está aí. Deixa eu ver se ela ativa. Ativa o microfone. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se ela está aparecendo aqui. Peraí que vê, não. Deixa eu ver se a Virgínia está aqui. Parece que a Virgínia caiu, hein? Parece que a Virgínia caiu. Então passa para o Márcio. E se a Virgínia voltar, ela fala. Peraí. Vamos lá, boa tarde a todos. Valeu. Estamos de volta. Ativa seu microfone, Márcio. Seu microfone acho que não está ativado. Alô, alô? Ou é a nossa gatinha? Ah, não, peraí. Desculpe. Acho que é a gente que não tinha ativado. Pronto. Alô, beleza? Ok. Beleza. Valeu, boa tarde aí para todos. Valeu. Eu só fiquei um pouco triste com a Yuri, Thiaguinho, porque ela... de uma família ruim, né? Ela está vivendo aquela situação. Ela voltou para a família que ela teve uma certa felicidade, depois voltou para uma não família, né? Então eu fiquei muito triste com ela. É uma fala rápida, né? Muito complicado aquilo ali. E a outra foi os gestos, né? Os sinais. Não sei fazer aqui. Aqueles sinais. Isso. Como uma isenção de culpa, uma coisa, um tipo de oração, né? Para isentar a culpa por um roubo. Isso é uma ideia meio esdrúxula do pai, mas que funcionava para as crianças, né? É um tipo de gesto para se isentar de culpa. Eu acho que foi aquilo. Eu li dessa forma também, Márcio. Isso. Aí que... Tipo assim, fazendo isso, o Papai do Céu não vai castigar. Só uma coisa. Exatamente. Márcio. Só isso que eu ia falar. Fica faltando. Então ótimo, porque a Virgínia estava falando, eu acho que a gente não tinha ligado, a gente ia cometer um erro técnico aqui. Vixe, então, Virgínia, a gente que atrapalhou, na verdade. Desculpa. Mas a Virgínia está aí agora? Aí pode falar. Eu acho que não. Não, a voz de Virgínia não apareceu pra gente também, não. Ah, não? Então a gente não ficou doido, não. Tá. Não. Ok. Então, o Davi, enquanto a Virgínia não... Márcio concluiu? Márcio falou que concluiu, né? Davi. Agora o Davi. O David. Davi. Aí eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu concordo, é verdade. Aí os vínculos não são estabelecidos pelo sangue, mas também eu acho que esses vínculos não são estabelecidos pela afetividade, pelo menos não no início. Eu acho que a afetividade vai desenvolvendo depois. Eu acho que esses primeiros vínculos que conseguem unir essas pessoas são as circunstâncias deles. A carência, a pobreza, a solidão, o abandono. E aí eu fico pensando, por exemplo, nos moradores da rua, que eles conseguem estabelecer vínculos muito similares.
quase familiares, e também começam a desenvolver relações afetivas. São, tipo assim, redes de apoio. E, por outro lado, eu queria falar de outro ponto que ainda acho que não foi mencionado, e é que tem uma crítica muito forte ao sistema social. Aí, o sistema nem sempre funciona, nem consegue dar resposta a todas as problemáticas. Isto acontece porque as relações são muito complexas e eles, os trabalhadores sociais que aparecem no filme, eles não conseguem enxergar essa complexidade, eles não conseguem perceber isso. Tanto assim que a Yuri, ela volta com uma família que é uma família agressora, e ela vai ficar aí. Tanto assim que eu fiquei muito mexido com aquela fala final da mãe dela, quando ela manda chamar e dizer, vou te comprar roupa nova. Aí, muito significativo, isso diz muito. É isso. Muito importante, Davi. Inclusive, quando ela fala isso, eu vou te comprar uma roupa nova, em cena anterior, eles vão comprar roupa nova para Yuri, a família caótica já, né? Comprar, né? E ela fala, eu não vou querer roupa nova porque depois vou apanhar. Então, quando a mãe fala ali, você quer que eu te compre roupa nova? Provavelmente é uma dinâmica da mãe. Isso. Daquele passivo-agressivo. Para enganar, para chamar ela e bater nela. Exatamente. Uma relação ali completamente abusiva, violenta, né, de infantil. E me parece que, claro, como você falou, o aspecto social é uma característica dos filmes de Koreeda, está ali. Você deu uma ênfase muito boa aí, muito importante, porque realmente os vínculos são construídos também com base nessa precariedade social, né? Que os leva a encontros e caminhos aí que são sempre ali na margem ou no mundo do subemprego, como a gente tinha mencionado. E o destino de Yuri, né, eu vi dessa forma, pelo menos. O Shota acaba conduzindo a história para outro lugar e o destino de Yuri ele é mudado novamente. Quer dizer, ela tinha desaparecido praticamente em relação à mãe lá, à família. Retorna por conta como você falou, o Estado aparece, né, e coloca os pingos nos is. Vamos lá. Pega o corpo que estava enterrado, devolve a criança à família. Mas isso quer dizer o quê? Né? O que é que vai acontecer? A jovem vai para a cadeia, né? Enfim, assume inclusive a pena do outro. Né? Ela fala, você já tem antecedentes, eu sou réu primário, eu vou pegar menos tempo e tal. E ele fala com ela, quer dizer, há sacrifícios no filme um pelo outro ali. Né? Shota sacrifica meio que a si mesmo, de certa forma, né, para assumir outro destino. Mas ela sacrifica por ele, né, para cumprir a pena. Isso são relações profundas, né? Muito profundas. Além de unidas também pelo crime, como a gente colocou, um crime passional que já tinha sido julgado. Mas, sim, os aspectos sociais são fundamentais na formação dessas sensibilidades que se encontram, né, e na dinâmica social que se estabelece entre essas pessoas. Eu concordo com isso, acho uma leitura importante, porque os aspectos sociais são um ponto fundamental nos filmes de Koreeda. Né? É o Bruno que vai falar agora. Bruno. Peraí, só um minutinho, Bruno. Milene, não entendi quando se falou que Shota morava com 6 crianças. Ele foi morar numa espécie de orfanato, sim. Num lar infantil, né? Pode dizer, Bruno. Boa tarde a todos. Boa. Gostei muito da análise de vocês, assim, me ajudou bastante a encaixar vários momentos e várias coisas. O que me chamou bastante atenção no filme é essa família, né, que vive em precárias condições e num capitalismo japonês que é altamente avançado, né? E como que os laços familiares e os laços de trabalho, que aí também eles estão todos, de certa forma, numa mesma relação, eles são mediatizados assim pela ideia de sobrevivência, né? E aqui, quando eu falo sobrevivência, não é apenas econômica, mas é, sobretudo, acho afetiva. É aí que está, eu acho, o grande ponto. Como que nós somos náufragos, vamos dizer assim, sobreviventes à procura de laços. E que, em última instância, sem este alento desses laços, nós somos descartáveis. Eu acho que isso é fantástico, né? Por exemplo, não importava, tem uma cena que o empregador está com as 2 trabalhadoras e ele, não importa o tempo estabelecido de trabalho, o que determina são os custos, vamos dizer assim, né? A dinâmica do corte, né? E é uma dinâmica do corte de luta fratricida entre as duas desesperadas. A
a câmera focaliza as duas, uma de frente para a outra. Né? E depois de um árbitro justíssimo, né? Justíssimo entre aspas, porque vocês resolvam, vocês tomam a decisão. E a princípio, eu esperava, né? Porque numa cena inicial, uma moça, eu não sei também o nome, ela tem uma ação dela com essa outra de solidariedade, que a outra até vai dar para ela um guaraná e fala, muito obrigado por você ter feito isso. Ela fala, não, mas quando a cena fratricida acontece posteriormente, na realidade, essa que foi ajudada de forma solidária, saca, né, como se fosse um soco mesmo, e fala, você está com uma criança, eu posso te denunciar. Eu tenho uma informação sobre você. E justo. Então, quer dizer, e isso me deu um clique, junto com o Fabrício, que tocou para mim, a pessoa fundamental que é o Xota, mas esse aspecto econômico do trabalho me deu um clique, porque eu acho que é perfeito. A natureza do laço familiar ali naquele filme é múltipla, eu acho. Para o Estado, ela é prioritariamente sanguínea e biológica, não tenha dúvida. Tem uma passagem onde a investigadora fala para a mãe, mas você não gerou essa criança. Uhum. Então, quer dizer, está bem marcado que para o Estado, em última instância, é biológico, é sanguíneo. Né? Mas, para as personagens, vai variando. Para a neta e para as crianças é afetiva. Agora, para os adultos, ela já coloca talvez um lado mais utilitário, de interesses, vamos dizer assim. Né? Então, o que perpassa essa multiplicidade? Para mim, é, de certa forma, um jogo de cena. E aqui me entendam bem, jogo de cena é que não se reduz a fingimento, não é fingir, porque nenhuma representação ela se sustenta completamente sobre algo artificial. Ela precisa entreter laços, vamos dizer assim, profundos com o real. Representar a vida não é fingir, vamos falar a verdade, mas é viver como se fosse sendo. Ou seja, o pai ele se apresenta como se fosse pai sendo pai. Então, quer dizer, é preciso que tenha uma substância. E eu acho que aí que o Xota, de certa forma, vai descobrir que esse jogo de cena, ele não é tão... Ele é um jogo de cena. Ele coloca, como se ele colocasse, fala, isso é um jogo de cena, vamos dizer assim. Eu acho que é aí que, quando aquele senhor mostra para ele o real, talvez aponte para ele o real, e ele tem esse start, vamos dizer assim, e aí ele compreende isso. Tanto compreende que ele fala assim, pô, mas vocês são minha família e iriam me abandonar? Quer dizer, o jogo de cena caiu, a cortina caiu, vamos dizer, de certa forma. Então, essa foi basicamente a leitura que eu tinha feito. Assim. Muito interessante esse aspecto do jogo de cena. Eu lembrei de Coutinho. E lembrando também que a própria filha, que não era uma filha artificial daquela família, era uma filha consanguínea, que os pais fingiam não saber que ela estava morando com a tal vovó, né, que não tinha uma relação familiar, uma relação de parentesco real, sanguínea, né? Mas também é uma família que não seria de escolha, seria uma família consanguínea, mas o jogo de cena estava ali também. Uhum. Então, eu acho que você colocou bem, o jogo de cena no sentido mais amplo desse jogo, que envolve, inclusive, a sobrevivência afetiva. Acho isso importante no filme, a questão da sobrevivência, que está ali mostrada pelas condições materiais, mas a sobrevivência afetiva também fala muito alto ali, né? E, independente de como a família é formada, seja Yuri com sua mãe, provavelmente sua mãe biológica ali, né? Mas que sofre com isso. A outra, que os pais simplesmente fingem que sabem dela e não sabem, tratam com dinheiro. Dão dinheiro a alguém, dão dinheiro à vovó porque ela está com a neta. Enfim, as estruturas familiares estão ali, mas todos são jogos de cena. E todos têm algum afeto, né, que muitas vezes, por escolha, e acho que o filme enfatiza um pouco isso, esses afetos têm mais chance de aflorar. Né? E eu acho que levou Xota a mudar foi porque não era uma escolha de Xota ainda. Se tornou escolha quando ele enfrenta a verdade, cobra a verdade do seu pai e o chama de pai depois disso. Né? Eu acho isso muito interessante. Está escrito aí o Marco. Só para complementar, eu acho perfeito isso, a ideia do jogo de cena não como algo, não é um fingimento. Ela precisa ter substância. Não é uma questão de moralismo, ali talvez perpasse uma amoralidade, vamos dizer assim, algo de uma dimensão da moralidade, não é algo de julgar e ser imoral, não, é uma outra relação, eu acho, que perpassa ali, né? Então, mas é um jogo de cena, assim, para mim, de uma substância e tudo, mas o Xota, eu acho que isso aparece para eles, uma revelação, né? Uma revelação, né? E aí, como você disse, é isso mesmo, né? Então, quer dizer, então é possível que eu faça o meu caminho, né? É possível novas possibilidades, vamos dizer assim. Perfeito.
O Marcos José, tá aí? Estava escrito para falar. Depois a Diolina. De Orlando, desculpe. Então agora é o Marcos. Marcos, estamos esperando aí você. Deixa eu ver se ele está aqui, porque se não tiver... Tá, Marcos José. Marcos José. Foi você, Marcos? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, muito bem. Boa tarde. Boa. Sensacional o filme, delicadíssimo. Nossa. E profundamente cativante. Quero somente abordar 3 detalhes que me chamaram a atenção. O primeiro foi a ausência com mais frequência de uma música, tanto dentro quanto fora da narrativa, né? Claro que isso é uma escolha e, a meu ver, justifica pela monotonia dentro dos riscos que a família corria. O segundo aspecto é a luminosidade que não existia para a entrada e saída da casa deles. Isso só foi revelado a partir da entrada do Estado na narrativa. Uhum. Né? E aí, por fim, o terceiro, que os colegas já abordaram de uma certa forma, é o chamado código de ética do que é família. Né? E aí, voltando ao que eu escrevi, o Estado vai dar esse didatismo à trama, né? Quando o Fabrício diz, ele pode ser causa um empobrecimento à primeira vista e tal, mas você mesmo diz, né, logo adiante, é uma opção, e aí foi quando eu escrevi, é a entrada do Estado, como se o diretor dissesse, olha, o Estado entra para estragar as coisas, né? A família, e aí no inquérito, né, a família é o quê? E aí todos os outros, principalmente a vovó, aborda. Nós escolhemos. E aí, o que é que ela sempre diz nas entrelinhas? Preste atenção com suas escolhas, né? Porque a vida é feita disso, é feita de escolhas. Né? Então, achei sensacional e vou rever. Né? Inclusive das escolhas que a gente faz nas relações que a gente se propõe a viver, né? Exatamente. É isso. Valeu, Marco. Muito importante, você colocou uma coisa aí, além das escolhas e da sua leitura aí bastante rica, você tocou na questão da luminosidade. Eu achei relevante isso, porque realmente é uma característica do filme, dentre os filmes que a gente viu, pelo menos, né, falta ver alguns deles, a gente vai ver todos. Porque... Aquele da Tempestade tem uma qualidade maior. Exato, aquele da Tempestade, ele tem uma cor azulada, fria. Né? Esse já tem cenas mais escuras, às vezes, com luminosidade mais indireta. Né? Tem sempre um cuidado para que essa luminosidade também ambiente e seja participante da narrativa. Né? A luz tem essa participação, sim. Porque quando eles estão na rua, quando o menino está de bicicleta ali, quer dizer, na margem do rio, tudo é visto. Mas dentro de casa, ninguém vê, inclusive, quando eles entram e quando eles saem. Escuro, né? O lugar da cama dele é uma porta de chota, tipo um guarda-roupa. Bem, né? A questão, o elemento da música também... Como se fosse um útero, às vezes, ele está saindo. Ele fica dentro, no interior de uma caixa. Né? A questão das inserções musicais, né? Que realmente é bem econômico, mas eu acho que isso tudo está dentro de uma harmonia, né, de austeridade mesmo, assim, dos elementos que ele tenta fazer com que a estética simples participe, né, dessa composição de uma vida ali, em vários aspectos extremamente, que não é nem questão de ser simples, é questão de ser precária mesmo. Então, eu acho que quando a música entra, né, tem um momento ali que eu lembro da praia que ela entra, assim, é muito preciso, é muito pouco e muito preciso. Ele tem um estilo contemplativo, um estilo... Exatamente. Que mistura um pouco essas coisas. Uhum.
A de Orlando estava inscrita, depois o Tadeu. Valeu, viu, Marcos, pela participação aí. Valeu, eu que agradeço. De Orlando, vamos ouvi-la. Oi, gente, boa tarde. Estou fiel a vocês, não perco de jeito nenhum, agradecendo a quarentena para acompanhá-los. Adoro o cinema. Veja, em relação à avó, eu entendi, não sei se entendi errado, que ela foi casada com o pai daquele casal que dá dinheiro a ela. Isso mesmo. Não é isso? Então tudo bem. Então talvez a menina não seja neta dela. Entendeu? Como ela é filha do casal, não é neta dela. Exato. Né? Então, isso. Outra coisa que eu observei no filme é que os furtos não eram famélicos, não são furtos de necessidade. Porque se você observar bem, são pequenos furtos que as crianças fazem, né? Coisas pequenas, e a família toda trabalha. Empregos que não rendem uma quantia que dê para o sustento, mas você vê que todos trabalham e ninguém ali, além deles e o pai, está fazendo furto, né? Estão furtando. Então, isso é interessante. As crianças parecem que estão se divertindo com os furtos. É uma fonte de diversão para elas sair pela cidade furtando. A gente vê que não é necessário aquele furto, né? E nem vai abastecer a alimentação da família. É como se fosse uma brincadeira. Foi isso que eu percebi, né? Não sei se vocês perceberam mesmo. Eu acho que você tocar nisso, que retoma a questão do subemprego que está ali. E tem uma crítica muito forte, né? Alguém enfatizou isso, não sei se foi o Bruno ou alguém enfatizou logo antes aí, essa questão social presente no filme que levou enfim, o que eu quero dizer eu me perdi um pouco, mas você estava falando da questão social. O fato dos roubos, objetos, né? dos objetos não serem objetos. Sim, é porque eu estava tentando lembrar da cena. Ele sofre um acidente no trabalho, alguém o leva em casa, até brinca, eu não sabia que você tinha família, né? E ele não teria compensações. Então tem uma crítica ali a esses subempregos, esses regimes de exploração. Né? Tem um momento que ela é demitida, a mulher dele, né? E o patrão coloca para elas escolherem entre si, ela e uma colega, quem vai ser a demitida. E ela é demitida por chantagem. Elas acabam, vão conversar e falar, se você não for a demitida, eu vou denunciar. Denunciar que eu fazia pequenos furtos, que você também faz? Ela fala, não, que você está com a menina em casa. E a menina já é caso de mídia, já é caso de sequestro. E ela fala, tudo bem. Né? Então, assim, os empregos não eram suficientes, né, para trazer uma vida normal, confortável, uma vida digna, né? Era tudo muito provisório, tudo. E claro, como alguém falou, a questão da sensibilidade formada no ambiente de precariedade levou aquelas pessoas a encontros muito peculiares, né? Inclusive que muito peculiares mesmo. Não quer dizer que é uma coisa condicionante, né? A precariedade, mas idiosincraticamente cada um ali tinha uma vida bastante peculiar, que se juntaram de alguma maneira, né? O fato da vovó, que é um personagem muito interessante, saber que ninguém ali era sua família, mas ela queria que fosse assim, né? E ela não cria expectativas, mas vive como uma família, é uma coisa interessante. É uma noção interessante para não viver a solidão, para escapar da solidão, né? Eu acho que o Corienda tem essa pegada também, de problematizar essa coisa da relação familiar, do aspecto social e da solidão, o tempo todo dos seus filhos. Essa coisa do tipo de furto, né, dos objetos que está se roubando, eu acho que isso é interessante porque toca em uma questão que a gente tem um hábito de fazer. Por exemplo, quando alguém vai pedir alguma coisa, algum pedinte, né, vem fazer um pedido para a gente tem um certo vício de julgar. Será que a história que ele está me contando é verdade? Né? Será que não é um oportunista? Será que vai comprar comida mesmo? Será que vai comprar o crack? Né? E aí a gente fica sempre nessa dilemática em poder ser solidário, mas ao mesmo tempo também não querer ser feito de bobo. Então eu acho que o diretor também brinca com essa noção que a gente tem, né? Tipo assim, ok, os objetos não eram de necessidade essencial, numa primeira mostra, assim, né? Aparentemente. Mas e daí?
né? Forçando até um pouquinho a barra, pode até se ver uma revolta, né? Quando ele Pois fala é. o que da loja não é de ninguém. Exatamente, é como se uma mensagem do tipo não é essencial, mas eu também tenho direito ao que não é essencial. Nós somos indivíduos abandonados por essa sociedade e nada que existe nela pertence a alguém. A gente pode pegar. Né? Se está na loja, a gente pode pegar. Não pertence a ninguém. Essa seria a ética dele passando para Short. E mexe com a nossa noção também de aquela coisa cristã, né? Não, então, porque se fosse comida, então a gente tinha mais piedade. Né? Mas como não é, então a gente já acha que aquilo é errado, tá ruim, não pode e tal. Então ele vai mexendo com a gente internamente, E né? sim, o filme revela que a vovó, na verdade, teria sido preterida, né, por uma outra mulher daquele homem e que formou outra família. E mesmo assim ela continuou visitando a família, porque a esposa pergunta ao homem lá, por que ela continua nos visitando? E ele fala, eu não posso evitar. E ele dá dinheiro a cada visita, porque ela chamou a filha deles para morar com ela, mesmo não sendo uma avó consanguínea, a filha provavelmente tinha esse sentimento, né, com ela, podia ser uma ex-mulher do pai, enfim, ela criou um sentimento, porque dava para ver que com a família ela não tinha nenhum. Tudo é um jogo de compensações também. O Bruno falou, foi o Bruno, o Marco, eu acho, falou do jogo de cena, e tem também o jogo de compensações, né, o tempo inteiro, né? Foi o Xota que quebrou esse jogo para ele mesmo, em troca de nenhuma compensação, mas de uma verdade, ele sacrificou tudo e mudou o rumo das coisas. Tinha já alguém inscrito aí. Peraí. Depois do... Foi o Tadeu. Tadeu tá aí? Oi, tô aqui. Pronto, o Tadeu estava inscrito. Vamos lá, Tadeu. Tudo bem? Tudo bom. Meu primeiro contato aí com o projeto e achando extremamente rico, né? Foi tanto na fala de vocês quanto algumas coisas que as outras pessoas, os participantes foram trazendo também. Aí é uma experiência muito legal porque a gente vai enriquecendo, né? Assim, algumas coisas que a gente não percebeu e o outro percebeu, ou percebeu de um jeito que a gente não e tal, e aí essa troca tem sido bem interessante. Inclusive, eu não ia nem falar sobre esse ponto, né? Mas de Orlando falou agora antes de mim, ela trouxe o ponto, e vocês aí também já passaram um tempo, inclusive, né? Trazendo alguns elementos a partir dessa questão que ela trouxe, mas vocês nem ela nem vocês tocaram num ponto que foi exatamente o ponto que eu entendi, eu percebi, assim. Não se trata ali necessariamente de uma questão de necessidade. Os itens que eles escolhiam não denotavam realmente que eles estavam pegando aquelas coisas por necessidade. Mas, assim, e o ser humano vive só de necessidade? Onde fica o desejo, né? Então, assim, o fato de eles não terem dinheiro para comprar aqueles, entre aspas, supérfluos, não eliminava o desejo deles de ter, né? Porque no fim tem, já mais para o meio, para o final do filme, que o pai leva um anzol, né? Que era uma coisa, um item mais caro e tal. Obviamente ele não teria dinheiro para comprar aquilo, mas, enfim, talvez ali o exemplar máximo de que por trás daquelas questões, obviamente que o filme é um filme complexo, assim, né? Que a gente não dá para ter um olhar único sobre os elementos que o filme traz. Mas, assim, aí me parece que ali o anzol foi, talvez, assim, um ícone maior de que o que está ali também, nessas ações, além de outras coisas, é um desejo de algo que eu não posso, mas que eu também tenho o direito de ter. É porque eu sou pobre que eu não posso ter. Então, eu acho que isso aí é um item também que é interessante. Na verdade, o ponto que eu queria compartilhar com vocês era... assim, o que o filme traz de sensibilidade fina. E aí, para mim, dois momentos eu queria trazer, assim, como momentos que tem vários, mas esses dois me chamaram a atenção. O primeiro deles seria a resistência, eu poderia até dizer, a teimosia da infância se manter naquelas crianças tão precocemente empurradas para uma adultização, inclusive de um modo bastante tortuoso, né? Mas o filme mostra, assim, algumas cenas em que a infância, a pureza da infância, a alegria da infância, a brincadeira da infância se mostra
assim, intocada, né? E são momentos assim que o filme é extremamente poético. E tem um outro momento também que assim, o filme vai nesse ponto assim bem delicado, né? Aí a palavra agora veio, assim, na verdade eu queria falar de delicadeza, que é aquela cena em que a moça, né, que faz que atua ali como uma espécie de prostituta e tal, e que tem o cliente número 4, e que tem um momento que eles vão para a sala, né? A sala de bate-papo, e naquele momento o filme passa o tempo todo sem mostrar o rosto dele, né? A gente vê assim bem de perfil e tal, e aí tem um momento quando ele levanta, ele estava chorando, né? E ali ela sai com a ideia de que, quer dizer assim, o que está por trás daquele homem que chora ali, né? Um homem que não fala, um homem que se oculta por trás né, que paga para ter um prazer sexual sem um contato físico, uma coisa mais ou menos virtual, mas que e ela quem toma a iniciativa, vão para a sala de bate-papo. Então, assim, quando alguém diz assim, não, vamos nos ver como gente, vamos nos aproximar como pessoas. Ele ainda assim não fala praticamente, eu acho que ele não fala, talvez não fale nada mesmo, mas ele deixa uma marca bem humana de sensibilidade ali, que é uma lágrima, né? E ele tenta apagar a lágrima rapidamente, né? Então, assim, aí, essa coisa mostra o quanto tem de sofrimento ali, né, por trás daquele homem silencioso, o quanto tem de repressão, de expressão de sentimentos, porque a lágrima não pode ser mostrada, ela aparece, mas vamos apagar rapidamente e tal. Então, assim, são duas coisas que eu achei que o filme é magistral, né, quando ele vai nesses pontos assim mais delicados no meio da sensibilidade. Achei muito bacana. Essa expressão que você usou da delicadeza fina, né? Eu acho que nesse sentido ele é muito rico, né? O filme realmente ele é cheio de pequenos gestos. Eu me lembrei agora Sim. que essa expressão foi até do Bruno no filme anterior que ele comentou. Né? Ele é cheio ele é todo permeado desses pequenos gestos, inclusive com relação à brincadeira, existe uma discrepância bem forte, né? No momento em que a criança, como é o nome da menininha? Yuri. No momento que ela está na casa da mãe real, da mãe de sangue dela, que a mãe é uma relação que não tem nenhuma aproximação, né? Não tem nenhuma brincadeira, não tem nada assim na convivência, nenhum elo assim de amorosidade, você não percebe nada disso. Já na outra casa, na outra família, aquele rapaz que é o pai do Xota, né? O pai ali dentro daquela teia, ele com pequenas coisas, né? Com um pedaço de lenço, com um pedaço de bambu, ele se mostra totalmente integrado com as crianças. A sensação que a gente tem, embora a gente veja ali 1 minuto, 30 segundos de brincadeira, mas você percebe que aquilo ali deve rolar horas e horas de brincadeiras ali, né? Assim, com vontade, com desejo, né? De estar próximo, de estar participando da infância daquelas crianças, né? Queria só fazer um último comentário bem rapidinho, assim. Eu acho que, assim, para mim ficou, na verdade, uma questão com relação ao nome da menina. Para mim, ela não é Yuri, não é Juri, porque, na verdade, o nome dela era Juri, não era nem Yuri. Para mim era Lin, porque, assim, é como Lin que ela tem um mínimo de possibilidades de ser um ser humano acolhido, amado, compartilhado e tal, né? Era só para... Interessante. Essa questão. Vou só pontuar 2 coisas. Tem o André, a Virgínia e o Vinícius, inscritos assim. Mas eu vou retomar um comentário aqui da Camila Costa, que eu achei interessante. Eu acho que assim como o Estado aparece frio, apenas apontando os crimes e interesses de cada indivíduo, sem reconhecer os afetos existentes naquelas relações, somos levados também a supor friamente a relação de Yuri ou Juri com a sua família, sobretudo sua mãe. Nós somos levados a isso. Na cena em que a mãe aparece, vemos que ela também é uma mulher que sofre agressão e ela nutre, sim, afeto pela filha. Quando conhecemos a história, é que vemos a profundidade das relações. E a Valéria, muito bom esse comentário aí. É isso mesmo. E a Valéria também chama atenção para um detalhe, né, das unhas, mas que é um detalhe bem presente, que é no início do filme eles citam 3 vezes em suas falas uma determinada repulsa a encontrar unhas pela casa. É que no Japão, a Valéria esclarece aí, eles evitam cortar as unhas, pois dizem que trará má sorte, além de não conseguiria estar com seus familiares quando esses morrerem. E isso é uma espécie de um fantástico resumo do filme.
o medo realmente de estar só ao morrer, que se expressa sobretudo na vovó. É interessante, né? Porque realmente isso é bem frisado no momento que ela morre, né? E é uma coisa que está permeando essa coisa do coronavírus. Vamos, André. Depois da Virgínia e depois do Vinícius. Valeu, Tadeu. Ótima. Tá dando para ouvir? Tá, sim. Beleza. Achei, só uma observação rapidinho, mas achei bem lembrado a pessoa comentar aí que a mãe da Yuri também sofria agressão, como a gente vê depois ela com as marcas, né? Foi bem lembrado. No caso da Yuri voltar para casa, eu até fiquei aqui com aquela coisa assim, poxa, mas em nenhum momento no Buio, o pessoal vai comentar assim, que, não, a gente pegou ela, mas ela estava toda com marca de agressão e tal, ninguém nem comenta nada. Mas, enfim, o que eu queria comentar era só, basicamente, 3 pontos que eu até anotei aqui. Assim, os pequenos crimes que o pessoal cometia e tudo mais eram um pouco mais do que furtos, né? Além do assassinato, talvez, aparente do marido, da vovó. Mas tinha alguma coisa, inclusive, eu não sei como é que funciona esse tipo de essa área social, o Estado lá no Japão, mas tinha alguma coisa envolvendo a casa. Observem que no início, quando chega um fiscal, alguma pessoa, um senhor chega lá na casa, a avó bota os meninos para correr. Vocês não podem ficar aqui. Ela bota os 2 para saírem de casa. Ela bota os 2. Tem uma outra situação lá também que acontece, que fala assim, não, peraí, não pode ficar aqui. Quando o amigo vem trazer o pai machucado, o pessoal fica meio estranho ali, porque chegou um estranho dentro de casa. Tem alguma coisa a ver com aquilo. Acho que por isso até que talvez eles tivessem que abandonar a casa enquanto o Shota estava no hospital, mesmo que depois voltasse para procurar o Shota. Uma outra coisa que caiu a ficha agora, enquanto vocês estavam conversando, enquanto eu estava olhando aqui, assim, eu estava pensando aqui, talvez o pai da garota, da neta da avó, soubesse que ela estava com a avó. Eu primeiro tive a impressão que ele achava que a filha, sei lá, tivesse fugido de casa e por orgulho ele não queria dizer para aquela senhora que toda vez ia lá visitá-los e não quisesse dizer, a gente vive numa casa boa, linda, rica, tranquilo, não quero dizer meus problemas para ele. Mas depois eu pensei assim, rapaz, quando ela vai para lá, a esposa do cara pergunta logo, vem cá, por que a ex-mulher do seu pai começou a visitar a gente? Por que você voltou a se relacionar com ela? E, ao final, ele dá aquele dinheiro que poderia ser um agrado, mas daqui a pouco ele está dando justamente para ajudar ela. Fala assim, não tinha condição de ficar com ela aqui, carregue ela para lá e tome esse dinheiro para ajudar, né? E ela fizesse isso. Eu estava dando esse estalo. Já que tem tanta coisa, as relações são tão intrincadas ali, acho muito fácil. Da mesma forma como a gente vê uma história fora da tela para a mãe da Yuri, daqui a pouco tem também essa história fora da tela para aquele casal, pai daquela garotinha, da neta que a avó cuida, né? Deve ter alguma coisa nisso. E só por fim, eu ainda não vi ninguém comentar a respeito, eu achei curioso, já no finalzinho, quando vão visitar a mulher na prisão, que ela vira para o Shota e fala onde ele pode encontrar os pais. Olha, a gente roubou você de um carro e a placa do carro era de tal cidade. E o pai ainda fala assim, porra, por que você foi fazer isso? Porque, assim, ele, de todo modo, ele não era consanguíneo, mas as relações eram de pai, ele queria ser pai, ele tinha toda essa relação. Ela talvez falou por um descarrego de consciência, ela já vai ficar aquele... a gente sabe que ali, quando ela sai da prisão, ela vai voltar, vai encontrar vai procurá-los, né? Mas, assim, ela falou assim, ela quis dar chance para ele, e, ao mesmo tempo, o cara lá de cá falou assim, você vai fazer isso para quê, cara? Deixa ele aqui, tá? Eram só essas colocações, tá? Abraço, gente. Valeu, André. Valeu, André. Inclusive, antes da Virgínia falar, que é a próxima, tem um comentário da Adriana aqui que também resume um pouco essa ideia, né? Os nomes próprios, suas trocas e escolhas são muito trabalhados no filme, o quanto os nomes carregam as identidades. E realmente não à toa, né? Shota, na verdade, é o nome verdadeiro do pai, como se estivesse projetando-se, né, no menino. Enfim, a Lin, como também falou o Tadeu antes de sair, ele acha que o nome de Lin é o nome que ela carregava como possibilidade de viver, né? Os outros nomes, Uri, Ojuri, né? Sempre realmente tinha um jogo com os nomes. É muito interessante esse comentário da Adriana, sobre a identidade que se carrega e a abertura, né? Uma troca de nome, de projeções, de destinos. Parece que o nome também carrega uma certa
mudança de destinos, né? Simbolicamente no filme. Virgínia. Deixa eu ver se a Virgínia está aí. Não tá. Parece que a Virgínia Caiu de novo. pode ter caído. Vê lá o que fala. Aí. Aí! É Paulo. Paulo Vitor, Virgínia. Esse comentário PV Branquinho, meu nome é Paulo Vitor Branquinho. Então são meus e de Virgínia, tá? Então eu vou passar o telefone para beleza. Um abraço, gente. Valeu. Deixa ela... Um abraço. Tá. Bom, primeiro, o filme foi hiper, mega bacana, como todo mundo já falou, eu acho. Eu achei interessante que em diversos momentos o garoto ele dá a entender que ele tem conhecimentos prévios de uma outra vida, de um outro relacionamento familiar. Quando eles vão fazer a pesca, ele faz comentários sobre os tipos de elementos que você... De isca. Sobre livros, sobre a história do atum e dos peixes. Ele dá assim, uma série de indicações. Interessante. E a resistência dele de chamar, embora gostasse muito, a resistência dele de chamar de pai. Sim. Né? No momento do assalto do carro, ali quebra. Para mim, é o momento de quebra mesmo, né? de certeza dele que tem algum rolo na chegada dele na família. Mas o filme é lindo. Eu acho que vocês comentaram assim divinamente, então pouquíssimo fica a se comentar. Eu amei ter assistido, foi super bacana. Interessante isso que você falou, porque realmente parece que naquela hora ali do carro, que o pai pergunta, você não quer fazer? Aí ele mostra o martelo, né? Para Xota. E ele toma uma decisão ali, né? Ele fala, não, eu não vou fazer. Né? É como se ele fizesse realmente uma outra escolha. E aí você fez essa sugestão de que ele demonstra uma lembrança, né? De um outro modus operandi, de outros valores e tal, que pode ser realmente da família anterior, antes dele chegar ali naquela família, e aí já fica nas nossas elucubrações. E talvez aquele chamado do velho da mercearia tenha, digamos, reativado, enfim. Exato. Legal. Agora, a menina, a garotinha, é triste ela não ter assim, dado o passo de ter continuado com aquela família. Mas, ao mesmo tempo, ela aprendeu a coisa do o que é afeto e o que não é afeto. Uhum. Ela já se recusa. Ela, no início, tudo ela pedia desculpa. E, quando ela volta, ela não pede desculpa. Ela introjectou muito importante isso. Algumas coisas para a vida dela. Então, não foi de todo ruim. Né? As cores que ela colocou na pintura, no desenho e tudo mais, dá para perceber que ela teve uma passagem interessante.
proveitosa naquele momento. Não foi uma coisa ruim. Alguma marca deixou ali. Alguma marca boa deixou. Agora, a dor, assim, né, de ela voltar para um ambiente que não é legal. Pode ser que, aí já viajando, ela possa interferir na vida da mãe, quem sabe, né? As coisas são tão variadas, tão com muitos. Mas pronto, era só sobre o garotinho que me deu a sensação que ele tinha, volta e meia, ele dava sinais de que ele tinha conhecimentos prévios. Viu? Gente, valeu. Parabéns. Bom vê-los. E bom revê-los. Obrigada. Valeu. Antes do Vinícius, Paulo, que é o próximo. quer falar aí com você. Paulo vai falar. Viu, Fabrício e Mel? Eu fiz alguns comentários, bastante comentários aí no chat, né? Verdade. Eu achei o filme, assim, bem, assim, eu me lembrei, assim, rapidamente, a família num contexto, eu lembrei, eu não sei, deu na minha cabeça, eu lembrei dos Parasitas, né? Lógico que Parasitas foi um outro caminho, outro rumo, mas também foi pelo lado da subversão mesmo, né? No caso das Parasitas, eles ocuparam o espaço daquela família toda e foi tomando conta de tudo. No caso deles, eram pequenos furtos, sempre incentivado pelo o nome dele eu acabei esquecendo, do senhor, e que vai passando. Ele sabia. É o que ele sabia, na verdade. Sim. Também para, né? E no final o menino tentou protegê-la, né? E acabou sendo preso, né? Quer dizer, na verdade, ocorreu tudo aquilo, né? De saber o contexto da família, que vivia de uma forma totalmente irregular, né? Eu até imaginava que, por exemplo, quando a avó morreu, que houvesse pelo menos um respeito, aquela cerimônia, um negócio, mas não, enterraram. Uma loucura na minha cabeça. Porque aí eu lembrei de um outro filme que chama, vocês conhecem muito bem, A Partida, né? Onde é tudo tratado, a pessoa quando morre, né? Tem aquele... Então, assim, eu vejo uma família, como eu coloquei, atípica, totalmente atípica, né? Mas, por exemplo, o menino, ele não tinha no começo aquele carinho pela menina, né? Ele se sentiu, assim, como incomodado com a presença da menina, e a menina com aquela sutileza, aquela tranquilidade, aquela meiguice dele, cativou o menino, né? E ajudou também a organizar um pouco mais a família, né? No sentido do amor, do afeto, né? Você vê que, por exemplo, o senhor foi levar a menina no primeiro dia para devolver para a família, mas ele viu que ela fazia parte de uma família totalmente desestruturada, estava em discussões, aquela coisa toda, e no final mostra mesmo que a mãe é uma mãe agressiva com a menina, tal, entendeu? Então eu achei... E é uma relação também bem problemática, né? Exatamente. Então eles acolheram mesmo vivendo uma situação difícil, e ela foi acolhida com muito amor. Eu acho que teve muito amor, e ela também passou muito amor, muita meiguice. Ela, de alguma forma, ela mudou um pouco a forma de pensar das pessoas lá, né? Agora, é realmente difícil analisar aquela relação, se é uma família, o que é, entendeu? É muito interessante essa dificuldade, porque família é exatamente isso, né? Definir. É verdade. Bem, o que eu tinha que falar era isso. A Virginia só vai falar mais um pouquinho só, tá? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço a todos. No quarto, o quarto do garoto, que era só um armário, eu achei também bonito a hora que ele ilumina a Good e fala do universo. Perfeito. Né? Eu acho que aquela cena simboliza o que você, de certa forma, falou, né? Da escolha dele, de uma coisa maior, de você ter a Good
ter algo, você Outras poder coisas. viajar. É. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão pela participação. Virginia. Obrigada a vocês. Agora o Vinícius, está aí? Fecha aqui, Paulo. Oi, dá para ouvir? Dá para ouvir, sim. Ok. Boa tarde. Foi comentado há pouco no chat, acho que foi o André que comentou, que eles não poderiam chamar a ambulância, né, para socorrer a vovó. E essa é uma ideia que eu ia transmitir, que como é uma família não convencional, como a ordem da casa, né, a ordem privada, ela está fora da norma, isso embaraça a vida pública deles, né? Então, eles não podem chamar uma ambulância, as crianças não podem ir para a escola, quando tem contato com a polícia, tem que primeiro fugir da casa para depois falar com a polícia, né? Então, assim, todos os contatos deles com o Estado estão turvados, né, impedidos por causa deles não serem uma família convencional, né? E isso, em relação à escola especificamente, aparece no filme assim muito no detalhe, né, que o menino dialoga com o policial e ele fala que ele achava que a escola era só para quem não podia estudar em casa, mas afinal o que se aprende na escola que não se tem em casa? E aí o policial fala, na escola você vai conhecer pessoas. Acho isso fantástico, né, sobretudo nesse momento que a gente está todo mundo em casa, homeschooling, enfim, a importância da escola também pela sociabilidade, né? Perfeito. Importantíssima sociabilidade, né? E é o contato com uma pessoa de fora da casa, que é, no caso, o homem da mercearia, que revela para o menino que há um processo de educação em curso. Ele está sendo educado para ser ladrão e ele não quer que a menina também seja educada, né? Então, assim, o contato com um valor de fora da casa que começa a dar uma outra luz para a mente dele, né? Então, esse universo, né, do estar com outras pessoas, estar com outros valores, estar fora de casa, assim, também é uma coisa que aparece. Dentro e fora da casa, uma coisa que aparece no filme bastante. Então é isso. Muito obrigado, assim, tá muito legal a experiência, muito boa mesmo. Valeu você. Muito bom. Eu vou retomar aqui só um comentário do... o Henrique Simão lembrou aí sobre a questão dos machucados, né? É bom acompanhar os comentários, que acho que pode dar um pano para manga aí na leitura. E o Guto lembra que, sobre a cena final aqui, né? O pai pede para o Xota não chamá-lo mais de pai por amor, para protegê-lo, enquanto o filho inicialmente não olha mais para o pai, já no ônibus, também por amor. Lembrou-me também a cena final de Central do Brasil, com Vinícius correndo atrás de Montenegro. E realmente o filme tem uma referência também, lembra um pouco, no início meio chapliniano, né? Meio o garoto, que a gente exibiu no Cinematografia, que é um cara mais velho, um menino que não tem um parentesco real, é filho de outra pessoa, e eles praticam pequenos golpes e o teatro para ganhar vida, né? Teatro, são pobres. Porque no Garoto eles fazem uma peça de teatro. Uma performance ali. E tem um negócio chapliniano também, muito interessante a referência. E o Caetano Droid está lembrando aqui de outros filmes, né? Do diretor, Pais e Filhos, que também trata na questão da parental, né, de família de sangue adotivas, essa tensão, essa dialética aí. E o assunto de família parece jogar além do drama dos personagens na dimensão política da vida, assim, de uma forma ampla, né? A gente tem discutido aqui a política das relações, de certa forma, é também a relação as relações políticas do mundo, assim, enfim, a economia, né? As relações políticas têm sido amplo e forte do termo, né? A relação que confere à sociedade uma configuração que gera nossas sensibilidades, né? Todos nós aqui estamos inseridos num ambiente, numa sociedade, que muito de nossa sensibilidade ela é formada e conformada dentro, digamos assim, do que é sensível na sociedade, né? Do que é visível, do que nos chega, do que nos impõe, né? E assim a gente vai conflituando, transformando quanto possível, a cada geração, isso é um conflito geracional, transformando as sensibilidades sociais, mas sim, acho que é um filme extremamente político e o aspecto social está lá, atravessando também o substância. Falando disso aí, e retomando a fala acho que foi Vinícius que falou isso, como é importante realmente esse contato com o universo externo, né? É muito importante essa ambiguidade dessa instituição família, né?
de tudo que é bom que tem em termos de formação, de constituição, de valores e tal, e dos problemas também que são inerentes, né? Mas como é importante esse contato com o universo externo para que você possa contrapor aquilo que você tem, aquilo que já está dado, com o novo, com o desconhecido, que você possa abrir brechas para perceber melhor, inclusive o que você é, né? O que as pessoas que estão mais próximas são, e como é difícil fazer isso sem, por exemplo, a escola presencial. Né? Que é o que de Holanda também chamou a atenção antes aí sobre como os membros da família não tecem crítica contra a intervenção do Estado. Eles aderem e submetem, sem insurgência, né? Claro, eles tentam fugir, inclusive, né, da intervenção do Estado. É o lado frágil da sociedade que o Estado não aparece muito para ajudar. É o lado frágil, e tem uma outra coisa também que eu quero tocar, que eu acho que o filme toca nisso de uma forma muito sutil, que é a instituição da mentira. Né? Isso, na questão familiar, é uma coisa muito forte. Né? A mentira, a forma como a mentira circula, né, entre as versões das histórias familiares, eu acho que devem ter muitos livros, uma bibliografia sobre isso, né? E o menino coloca isso quando ele faz aquela pergunta para o pai, né, que é uma forma de tentar escancarar determinadas verdades, né, que muitas vezes se sabe, mas opta por não se dizer, né? E que quando elas são enfrentadas, por mais que seja doloroso, mas parece que você faz um calo, né? Um calo no sentido de assumir aquilo ali. Você abre uma ferida, mas você cuida. Sim. Né? É pior você não dizer, você fingir que não tem a ferida, e aquilo ali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Né? Então ali você fala, você tira o cascão, você joga o remédio e cuida. Sim. Entendeu? O gigante está doido para aparecer aqui. Ó. Ele também está assistindo aqui o bate-papo. Está doido para aparecer aqui. Vê a casa toda aí, está tudo aqui subindo e perturbando.